Está no ar o Moody's Entrevista, o podcast da Fundação Moody's que traz os assuntos mais atuais do mundo do trabalho. Olá, começa agora o Moody's Entrevista, o podcast da Fundação Moody's. Na edição de hoje, vamos falar sobre a semana de 4 dias de trabalho, um tema que surgiu no pós-pandemia e vem dividindo opiniões. Para nos explicar como funciona, as vantagens e desvantagens, convidamos a analista de RH da Fundação Moody's, Carla Paixão. Olá, Carla, tudo bem? Olá, Lohane, tudo bem? Graças a Deus, e com você? Tudo bem também. Carla, a pandemia ela trouxe muitas reflexões, principalmente sobre o equilíbrio entre vida profissional e trabalho. O home office ele mostrou que é possível unir flexibilidade, qualidade de vida e produtividade. Agora, o assunto do momento é a semana de 4 dias. Como é que ela funciona e quais são os objetivos? Lohane, realmente a pandemia nos mostrou que o modelo tradicional de trabalho não é exclusivamente necessário para um bom funcionamento das empresas. Os estudos apontam que uma semana mais curta de trabalho pode ser, ao contrário do que se imagina, mais produtiva para a empresa, além de, claro, aumentar o bem-estar do trabalhador. O objetivo é que, ao encurtar os dias de trabalho, os colaboradores tenham mais tempo para serem melhores em suas atividades pessoais e, consequentemente, diminuírem as preocupações pessoais no horário do trabalho. E entre os benefícios estariam níveis mais baixos de estresse e de doenças associadas ao excesso de trabalho. E também, Lohane, reduções de custos para a própria empresa, como a redução de custos com energia elétrica, por exemplo. E como ficaria distribuído o expediente durante a semana? Na sua visão, qual seria a configuração mais adequada para atender às necessidades tanto da empresa quanto dos funcionários? Lohane, não existe uma configuração mais adequada. Isso varia de empresa para empresa e também de colaborador para colaborador. Considerando uma empresa com um funcionamento de segunda a sexta, para alguns o ideal poderia ser folgar na quarta, no meio da semana. Porém, outros colaboradores poderiam preferir folgar na sexta ou na segunda para ter uma folga maior para viajar, por exemplo. Vai depender do interesse do colaborador, mas também da necessidade da empresa. Carla, fala pra gente quais são as principais vantagens e desvantagens. Lohane, considero as principais vantagens a diminuição do impacto ambiental devido à redução dos consumos no escritório e também a ausência da locomoção dos colaboradores. E também considero como vantagem a gestão eficiente do tempo, porque tendo 4 dias de trabalho por semana, Lohane, os colaboradores precisarão ter mais foco e mais atenção para realizar as tarefas. Será necessário menos espaço para as distrações e uma boa gestão do tempo. Isso é uma vantagem. E como desvantagens, as principais desvantagens, eu considero o risco da diminuição da satisfação do cliente, com menos um dia disponível para o atendimento. E também considero como desvantagem a má aplicação deste regime de trabalho, que pode vir a causar ansiedade nos colaboradores. Porque o objetivo não é que os colaboradores realizem em 4 dias o que seria realizado em 5. O objetivo não é esse. Na verdade, é aumentar a produtividade, a autonomia, a eficiência e a qualidade de vida da equipe. É importante ressaltar, Lohane, que o objetivo da semana de 4 dias é desenvolver novas competências nos colaboradores, aumentando a qualidade de trabalho e a entrega do cliente. Para isso, a mentalidade da empresa e dos colaboradores deve ser pautada com foco nos resultados, mas sem esquecer o planejamento semanal. Carla, a semana de 4 dias ela é de fato produtiva? Essa redução ela não causaria a diminuição das entregas, estresse, ansiedade no funcionário? Porque o trabalho continuaria sendo o mesmo, mas as equipes teriam menos de um dia para produzir. Lohane, de acordo com a lei de Parkinson, não. Você conhece a lei de Parkinson? Não conheço. Como é que ela é? Um historiador naval inglês chamado Parkinson, ele usou uma série de dados da Marinha Real Inglesa para demonstrar que o volume de trabalho, por menor que ele seja, tende a ocupar na totalidade o tempo que é dado para que ele se complete.
Por exemplo, uma tarefa, Lohane, que leva o tempo de 4 horas para ser realizada, mas que o seu chefe lhe deu o prazo de 8 horas para entregar. A maioria das pessoas irão entregar essa tarefa no prazo de 8 horas. Um dos fatores que influenciam a lei de Parkinson é a procrastinação, o hábito de deixar as coisas para o último minuto, enquanto enchemos o nosso tempo disponível com outras atividades, porque sabemos que ainda temos tempo disponível para entregar aquela atividade. Porém, a procrastinação pode não ser um problema de gestão do tempo, e sim de gestão de emoções. É por isso que cuidar do bem-estar dos colaboradores também envolve o cuidado com o aumento da produtividade. A lei de Parkinson não é uma lei de verdade, mas ela provoca especialistas e empresas a repensarem a organização do trabalho na busca por produtividade. Está cada vez mais claro, principalmente depois da pandemia do Covid-19, que o número de horas trabalhadas não é igual a mais produtividade e que, principalmente, também não devemos subestimar o valor de uma pausa e o quanto o descanso pode ser restaurador e produtivo. Este regime ele pode ser aplicado a todos os tipos de empresa e com relação à parte trabalhista, salário, benefícios, enfim, haveria alguma perda para o funcionário? A legislação brasileira permite a semana de 4 dias de trabalho. O que não é permitido é aumentar a carga horária máxima de 44 horas semanais e 8 horas diárias, com prorrogação de até 2 horas. Porém, para reduzir os salários, é preciso envolver os sindicatos nas negociações. Mas se a folga for dada como benefício, sem a diminuição dos ganhos, a empresa tem a total autonomia para implementar esse modelo. Porém, caso haja alguma mudança de regime, como de jornada integral para parcial, portanto, com redução proporcional do salário, nesse caso tem sim, Lohane, que reformular os contratos já existentes com autorização dos sindicatos. Carla, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço o convite, Lohane. Pessoal, esse foi mais um Moody's Entrevista. Até a próxima edição.